Fala aí, galerinha. Nós nesse PET volume 2, tá? Na primeira semana, nós vamos ver sobre o movimento uniforme, que é um conteúdo que vocês já haviam visto na sala de aula, tá? Então, o que é esse movimento uniforme? Esse movimento uniforme traduz como sendo a velocidade constante, ou seja, a velocidade é a mesma durante todo o percurso. Por exemplo, ó, se a gente tem um carro aqui, ó, que ele vai, por exemplo, se deslocar na rodovia, vamos supor que vocês estão indo daqui a Iturama. Ele sempre vai ter a mesma variação da distância no decorrer do tempo. Então, por exemplo, ó, sempre vai ser, por exemplo, 10, 20, 30. A velocidade média, ela não quer saber a velocidade instantânea. É como se, na verdade, fosse que o carro de vocês não tem acelerador. Ele só tem uma média de velocidade, então vai ser sempre a mesma. Ó. Por exemplo, 10 metros ele estava 1 segundo, 20 metros 2 segundos, 30 metros 3 segundos. Se a gente for dividir esses valores para achar a média da velocidade, que na verdade velocidade média, vocês sabem que é a distância pelo tempo. Então, ó, 10 por 1, 10. 20 por 2, 10. 30 por 3, 10. Então, qual que vai ser a média de velocidade dele? Vai ser 10 metros a cada segundo. Isso é a velocidade média, você saber a média da distância que ele andou no decorrer do tempo. E nesse caso do movimento uniforme, a média vai ser sempre a mesma, por isso que chamamos de movimento uniforme. Nós vamos trabalhar com a equação do espaço. Essa equação do espaço é a equação que eles chamam de sorvete, né? Porque parece a escrita do sorvete, só que ela é um pouquinho mais complicada. Tô brincando, ela é facinha. Ó, espaço é igual espaço inicial mais V vezes T. Por que um S maiúsculo sozinho e um S minúsculo com um Ozinho? O S maiúsculo sozinho quer dizer espaço final, tá? E o espaço aqui com o Ozinho quer dizer origem, então é espaço inicial. A gente tem a velocidade e o tempo. Esses valores aqui, eles são para determinar a distância e como é uma equação, sempre vai ficar em função do tempo. Quem vem sozinho é o espaço inicial, quem multiplica o tempo é a velocidade, certo? Sempre quando a velocidade for positiva, o movimento vai ser progressivo. Se for negativa, retrógrado. Eles também chamam de movimento regressivo, tá? Quando é negativo. Então, ó, positivo, progressivo, negativo, retrógrado, ok? Sigam aí para vocês verem agora. A primeira questão de vocês, querem que vocês determinem e classifiquem o movimento, tá? Dessa equação que eles deram no exercício. Ele deu um textinho e deu para vocês a equação no exercício. Espaço é igual a menos 2 mais 5t. Relembrando, quem vem sozinho é o espaço inicial, quem multiplica o tempo é a velocidade. Então, voltando. Quem vem sozinho, espaço inicial. Quem multiplica o tempo é a velocidade. Então, quanto que vale a velocidade? O movimento vai ser progressivo ou retrógrado? Aí é só vocês colocarem e marcar a alternativa. A 2 de vocês, ele vem um quadradinho, tá? Como se fosse uma tabelinha para vocês com valores de distância e valores de tempo. Então, vocês vão, o que vocês vão calcular aqui? Vocês vão, na verdade, descobrir o valor da velocidade média que tem durante esse percurso. Primeiramente, para a gente poder montar a equação. Então, ele deu a equação da carga horária e quer que vocês coloquem a alternativa correta. Então, vamos lá. O que a gente precisa para determinar a equação? O espaço inicial, a velocidade, só que como é uma equação, sempre fica em função do tempo, então ele não é determinado. Então, vamos lá. Ó, quem que é o espaço inicial? Da onde inicia? Do 25. Então, quanto que é o espaço inicial? 25. Fran, como que eu vou descobrir a velocidade? Lembra, a velocidade média é a variação da distância no decorrer do tempo. Então, ó, quanto que variou a distância? De 25 a 21, 4. De 0 a 1, 1. E sempre vai ser o mesmo, ó, 21 a 17, 4. De 1 a 2, 1. Ó, 17 a 13, 4. De 3 menos 2, 1. Então, sempre vai ser a mesma variação, 4 metros a cada segundo. Então, quanto que vai ser a velocidade? 4 metros por segundo. Então, se a gente sabe que o espaço inicial é 25 e que a velocidade é 4 metros por segundo, é só a gente achar a equação que vai determinar esse valor. Você vai falar para mim assim, Fran,
Mas a velocidade vai ser positiva ou negativa? A distância está diminuindo ou está aumentando? Diminuindo. Então, a velocidade vai aumentar ou diminuir? Diminuir. Então, portanto, ela é negativa. 25 menos a diferença aqui, 4 metros por segundo, no caso, 4t. A 3, vocês têm a equação do mesmo jeito, lembra? Vocês têm uma equação sempre do mesmo jeito, onde o tempo fica aqui no final, como se ficasse toda a equação em função do tempo. O que vocês vão fazer? Agora vocês vão passar para aquela parte de substituir, lembra? No lugar do t, na primeira questão, ou seja, na letra A, pediu para vocês substituir, calcular o espaço quando t for igual a 8. Então, no lugar do t, eu vou colocar quanto? 8, vai ficar menos 100 mais 25 vezes 8. Eu multiplico, depois eu somo o valor, tá? Na B, ele quer saber o instante em que o móvel passa pela origem da trajetória. O que é origem? Origem é no espaço igual a zero. Vou colocar o espaço igual a zero e calcular o valor do tempo, certo? A C, vocês vão colocar se o movimento vai ser progressivo ou retrógrado. Como que eu sei se o movimento é progressivo ou retrógrado? Eu olho o sinal da velocidade, tá? Vamos continuando. A 4, vocês só vão calcular a velocidade média, tá? Ele tinha um percurso de 200 metros, ou seja, deixa eu pegar aqui, olhem aí, ele tinha um trem de 200 metros, tá? Mais 50 metros de comprimento de uma ponte. Então, eu tenho que somar os dois valores, porque é 200 metros do trem mais 50 metros da ponte. Então, vai dar quanto? 250 metros que ele vai ter que caminhar. São 72 km por hora, vocês lembram? A unidade tem que ser a mesma. Ou é metros por segundo ou é quilômetros por hora. Como aqui está em metros, eu tenho que transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. Como que eu transformo? Divido por 3,6. Então, eu vou dividir 72 por 3,6. O resultado que der aqui, eu faço a divisão dos dois valores, certo? A 5 você vai fazer do mesmo jeito, ó. Você vai calcular a velocidade média durante o percurso, tá? Então, vocês vão estar olhando aí, vocês vão ter um gráfico, tá? Se vocês olharem na apostila, vocês vão ter um gráfico. O que esse gráfico está trazendo para a gente? Ele está trazendo umas linhas do gráfico, tá? Ele sai do ponto de 2 metros, passa por 5 e por 8. Então, vamos pegar a variação onde está pontilhado. Qual que é a variação? De 5 a 8. Quando a distância era 5, o tempo era 1. Quando a distância era 8, o tempo era 2. Quanto variou? 3 metros a cada segundo. Então, quanto que vai dar a velocidade? 3 dividido por 1, que nada mais é do que 3 metros por segundo. Galerinha, eu espero ter ajudado vocês, tá? Eu vou passar para vocês o vídeo e também a foto para tentar ajudar vocês a resolver. Vocês podem estar me enviando, tá? Até quinta-feira ou até sexta-feira, se vocês quiserem. Espero que vocês estudam e façam da melhor forma possível. Eu sei que não é um período fácil. Pode só responder, não precisa copiar, tá? Então, vocês podem só responder as questões, tirar a foto e envie pelo Drive que tá na descrição do grupo, tá? Beijos, fiquem com Deus.